Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Bem, vocês podem notar que eu tô com a mesma roupa do vídeo anterior, mas o que acontece? Aproveitei que já tinha arrumado o cabelo, maquiagem, trocar de roupa e tal, para aproveitar e já gravar esse vídeo. E bem, hoje eu vim trazer aí pra vocês a resenha de mais um livro, que vocês já devem ter visto aqui. É o livro O Diário de Anne Frank. Esse livro eu acabei lendo ele 2 vezes, como eu disse no vídeo anterior, tem muito livro nesse meio tempo que eu fiquei sem gravar que eu li, mas não trouxe resenha, então eu vou tentar ir relendo aos poucos esses livros que eu acabei não trazendo aqui pra vocês. Esse foi um deles. O livro, ele pra quem assim, provavelmente todo mundo já sabe, mas talvez alguém tá vendo ele pela primeira vez. Ele se trata de um livro real, ele é um livro de memórias, como o próprio nome já diz, é o diário mesmo, o que tá escrito no diário dessa menina chamada Anne Frank. Essa menina é uma menina judia que ela ficou no período de, se eu não me engano, 12 de junho de 1942 até 4 de agosto de 1944. Ela viveu todo esse período escondida do regime nazista. A Anne, ela vive com, tipo assim, ela é uma garota que a família dela é original da Alemanha, porém ela acabou se mudando, assim, bem no início mesmo, quando Hitler começou a tomar o poder, ela já acabou se mudando lá pra Holanda com a família. Ela era bem novinha e ela morava com o pai, Otto Frank, a mãe, que eu não tô lembrando o nome da mãe. É porque assim, gente, ela se refere no livro inteiro a mãe como uma mãe, então não é um nome que dá pra decorar tanto assim. A irmã Margot Frank, e são esses 4. E eles estão lá no início do livro, já tem algumas coisas aqui falando sobre a influência dos nazistas na sociedade para os judeus. Então, assim, ela já conta uma série de restrições pelo qual ela tem que passar no início do livro. E, assim, ela acaba de fazer 13 anos, até fala sobre o aniversário dela. E ela é uma menina, assim, bem feliz, uma menina que conversa bastante, até um pouco metidinha, se posso falar assim, né? Mas ela é uma adolescente normal. Porém, tem toda aquela crueldade, toda aquela tragédia, tudo de horrível que os nazistas fez. Em decorrência disso, ela acabou tendo que se esconder com sua família nos fundos de uma espécie de escritório com armazém, onde o pai dela trabalhava. E esses amigos do pai dela conseguiram esse lugar, que é bem escondidinho mesmo, para eles ficarem lá. E eles ficaram junto com outra família, que acho que o nome da família original é Van Pell, mas ela chama aqui de Van Damme, pessoas que são o senhor e a senhora Van Damme e o filho deles, que se chama Peter. Acho que ele deve ter uns 4 anos a mais que a Anne. E a Margot, se eu não me engano, deve ser, acho que a mesma coisa, a diferença. Mas não é tão diferente assim, não. A Margot deve ter, tipo, enquanto a Anne tem 13, acho que a Margot deve ter uns 16. Mas enfim. E mais uma pessoa também que ficou nesse abrigo depois é o Dusty, que ele é um dentista, acho que ele já tem lá para os seus 50 anos. E são 8 pessoas escondidas num espaço bem pequeno. E enfim, no livro aqui, a Anne, ela assim, dá pra perceber que ela é uma garota bem inteligente, porque ela é bem articulada em todas as suas conversas, na sua maneira de se expressar. E assim, dá pra você ver todas as dificuldades pelo qual as famílias, né, passam. Desde dificuldades com alimentos, dificuldades de convívio, porque assim, agora que a gente viveu uma pandemia, dá pra ter uma mínima, assim, mínima, 0,5% de noção do que a Anne passou. Imagina você ter que ficar isolado, mal podendo ver a luz do sol, com 8 pessoas durante 2 anos. Então, assim, foi um convívio muito, muito difícil para as duas famílias. As duas famílias tinham defeitos. E assim, a Anne, ela tava numa fase muito difícil da vida dela, porque assim, ela tava entrando na adolescência, tinha acabado de fazer 13 anos, os hormônios dela estavam à flor da pele, ela ficava, tipo assim, ela
é que todo adolescente passa por uma fase difícil, então ela teve que passar por essa fase difícil e se desenvolver dentro desse abrigo, dentro dessa fase. Ela teve que se encontrar, se desenvolver como pessoa num meio muito conflituoso, onde as pessoas assim tinham dificuldade de entender ela, até porque ela era uma adolescente. Então já é difícil a gente, né, no caso os adolescentes, se fazerem entender. E ainda tinha toda essa questão de estar escondida, porque se eles achassem, se os alemães achassem a família, eles iriam levar essa família para um campo de concentração, e vocês já sabem tudo que aconteceria. Tanto que a Anne vai contando sobre, tipo assim, as notícias que eles vão sabendo das pessoas sendo levadas pouco a pouco para os campos de concentração, os amigos, amigos da família, pessoas que ajudavam os judeus também estavam sendo presos. E é isso, basicamente. Assim, a primeira vez que eu li, eu confesso que eu achei ela um pouco irritante. Porém, dessa segunda vez eu li esse livro com um olhar diferente, um olhar melhor. Pelo contrário, eu achei a Anne, assim, apesar de ser um pouquinho irritante, às vezes ela é uma menina muito inteligente, muito sensata. Então eu consegui analisar, ler o livro como uma pessoa adulta, vendo através dos olhos de um adolescente. E, assim, para um adolescente viver e passar por tudo isso que a Anne passou, deve ter sido uma dureza e de uma dificuldade tremenda. Tipo assim, do livro dá pra perceber a evolução dela, assim, como ela foi crescendo, desenvolvendo seus pensamentos de forma que a gente consegue entender e, tipo, ter empatia por ela. Porque, gente, imagina, assim, as pessoas que já são adultas, que estão assistindo meu canal, imagina se a fase da adolescência, a pior fase, ou uma das piores fases da sua vida, você tivesse que passar trancada com vários adultos, com sua irmã mais velha, que é uma pessoa com uma personalidade completamente diferente da sua, e com um menino que também, assim, tem uma personalidade completamente diferente. Então daí já dá pra perceber que você vai se sentir muito sozinho. E a Anne, assim, era o oposto das pessoas. Ela era muito... Enquanto os outros adolescentes, eles eram, tipo, muito calados, tímidos. Ela não, ela era expansiva. Ela era... Tipo assim, ela não tinha medo de dizer o que queria e não tinha medo de defender suas opiniões. Então, assim, ela era bastante julgada pelos adultos aqui. É um livro que dá pra, por exemplo, adolescente. Inclusive eu recomendo que adolescentes leiam, porque eles podem se identificar com essa história. E assim, tem partes que são bem tristes de se ler. Porém, assim, é um livro muito bom, eu recomendo. Acho que dá pra gente ter uma noção do que aconteceu muito grande por esse relato, porque apesar de tá mais focado no convívio e não na guerra, a gente vê um pouco o que o confinamento, o que o medo faz para as pessoas e como é que as pessoas reagem a ele, porque assim, se for analisar cada membro dessa casa, é completamente diferente um do outro. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha dado para entender alguma coisa do que eu falei aqui. Mas assim, um livro muito bom. Tipo assim, leiam mesmo. Se você gostou, já clica em curtir aqui embaixo, clica no botãozinho vermelho de inscrever-se e ative os sininhos para ter notificação de quando tiver algum vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.